E aí galera, mais um conteúdo aqui no canal 100% Política. Se puder, deixe seu like, sua opinião e se inscreva, que é importante para o nosso conteúdo. Também comente, dê aquele like, que é super importante, e nos favoreça. Para de assistir conteúdo degradante, vem nos assistir e vem refletir junto comigo, que eu gosto. A reflexão de hoje é: qual a finalidade da gente pagar imposto, né? Tem alguma finalidade? Que até então, décadas e mais décadas que eu tenho de vida, eu consigo hoje interpretar que não existe nenhuma finalidade, nenhum propósito em pagar imposto, a não ser bancar o caviar, a lagosta dos ministros, né? Dos pseudos ministros do STF, ou bancar as viagens de Janja, de Lula, as mordomias dos deputados, senadores, o funcionalismo, a elite do funcionalismo público, os parasitas. Eu vou falar por mim, né? Eu tomava um curso, né, para determinado concurso, e a maioria dos professores era concursados. E aí sabe o que é que eles diziam? Rapaz, vocês passando no concurso, vocês vão ficar mamando. É uma espécie de roubo indireta, né? Mas essa é a filosofia dos brasileiros. Professores falavam isso, concursados, dizia que a gente ia ficar mamando na mamada, nas teitas do governo, né? É um roubo indireto, né? É um roubo indireto, porque ele só não usa arma, mas vive do suor do povo brasileiro, do povo que produz. Na época eu não tinha muita informação, achava até um escárnio dentro do meu entendimento. Eu era um bonobo, QI 83, que assistia a Rede Globo Lixo. Eu ainda não tinha discernimento, até porque também eu era novo, né? Você novo, você não tem compreensão total da realidade do que você está vivendo. Você ainda está muito verdinho na vida, e aí você não tem essa maturidade de compreender as coisas. Você vive aleatoriamente, como se fosse um imortal. Você acha que nunca você vai ter doença, que você nunca vai morrer, você nunca vai ter frustração. Você tem uma mentalidade totalmente diferente quando você já tem algumas décadas, que é o meu caso, que hoje eu tenho algumas décadas, eu já consigo ver a vida de outra forma. Então, os seus impostos servem para isso, para bancar estatais falidas, serve de cabide de emprego aí para os governantes, os bandidos engravatados, empregar a sua militância. Serve também para você bancar as forças armadas inoperantes, ineficientes, que não tem poder bélico nenhum. Você serve para bancar os parasitas, né, das forças armadas, que vivem aquartelados procurando picuinha entre eles mesmos. Não existe nenhuma unidade ali, nenhuma que eles falam bem assim, camaradas, que são camaradas, meu camarada, né? Quando tem um discurso de um general, chama de camarada, mas lá não tem. Lá é um comendo o outro, um querendo ser melhor do que o outro, um porque tem uma patente melhor que humilhar, porque é um praça que tem uma insígnia de sargento, já humilha o cabo já humilha o soldado, e assim é a mesma filosofia nas três forças, que é o mesmo critério. É o mesmo critério, só muda a cor da farda. A bagunça e a inoperância é a mesma. Então você, além de sustentar eles, aí quando um velho daquele morre, um marginal fardado daquele morre, um parasita que diz defender a pátria morre, você ainda tem que sustentar a mulher dele, né, por décadas e décadas até ela morrer. Aí ela morre, aí você pensa que você se livrou, brasileiro? Não, você tem que sustentar a filha, aquela filhinha que não casou. Ela vai receber o salário integral do major, do coronel, do
do almirante, do general, do brigadeiro, enfim. Acho que deu para vocês entenderem, né? Aí, além disso tudo, de você bancar os parasitas do funcionalismo público, você tem que bancar os artistas decadentes, as emissoras de TV, a Globo Lixo. Aí você tem que assistir aqueles programas bostéticos, aquelas novelas bostéticas que só muda os atores, mas o enredo é o mesmo, é igual as músicas de hoje, são todas iguais, só muda um pouquinho ali a melodia, que por sinal uma merda, mas as músicas de hoje, aqui no Nordeste, né, só trata de corno, traição, chifre, essas baboseiras, né? Aí música sem letras nenhuma, sem poesia nenhuma. Tem até fábricas de música aí, indústria da música, que elas fabricam o que o povo quer ouvir. É coisa de traição, de corno, essas merda aí da sociedade atual. E aí muda uma frase, uma para outra, uma melodia uma para outra, mas dizendo a mesma coisa. As frases são as mesmas, só muda um ou outro ponto ou uma outra frase. Mas, resumindo, chega ao mesmo denominador comum, o besterol. Aí você pensa que você se livrou? Não, você tem que bancar os cantores, as festas populares, carnaval, as festas aqui na Bahia mesmo, eles fazem muita festa, a prefeitura, o governo do estado, pega aqueles artistas decadentes que não tem letra nenhuma nas suas músicas, né? A máfia do Dendê aqui na Bahia se chama máfia do Dendê. Aí você pega aqueles artistas e aí você faz aquela verdadeira sociedade. Não à toa que eles defendem o partido aí dos trabalhadores, que de trabalhadores não tem nada. Eles defendem porque eles mamam. Aí contrata, vamos dizer, um contrato de R$1 milhão, e é contrato com valores exorbitantes, estratosféricos. Aí 20% vai para a prefeitura, 10% vai para o governo do estado. A gente sabe como é que funciona a máfia do nosso país, que é uma máfia. A gente é dirigido por bandidos engravatados, por juízes militantes, que não são juízes, são advogados de toga, porque bajularam, xeretaram, aí chegou num ápice da função. Aí você, poxa, beleza, me livrei. Mentira! Você não se livrou não, você tem que sustentar agora com o advento da internet os blogueiros, militantes. Você tem que sustentar essa galera. Aí você, poxa, me livrei, não. Epa, você não se livrou não. O seu dinheiro serve para alimentar os amigos do rei, as grandes corporações que de repente crescem. São Ronaldinho dos negócios, de repente cresce. Você tem que sustentar a Delta, que outrora fez muito sucesso, roubou muito. Aí o Odebrecht, aquele Equibatista com as empresas que ele tinha, não sei se tem ainda, deve ter. Esses caras não largam o osso, mudam o nome, né? Aí você tem que frequentar os banqueiros, as grandes montadoras do país, enfim, você tem que sustentar essa galera com incentivos fiscais. Aí você, porra, beleza, me livrei. Não, peraí que o grosso vai entrar, tem mais coisa ainda. Calma, que tem mais coisa ainda. Você pensa, eu me livrei. Não, tem mais coisa ainda.
você tem que sustentar os esmolés. O governo conseguiu incutir, mesmo você não sendo aleijado, você tem que depender do governo o tempo todo. Aí o governo tira de quem produz para dar a quem não produz, para garantir os votos dos alienados, analfabetos, que analfabeto não era para votar. Quem recebe Bolsa Família não era para votar, porque de certa forma tá em dependência total, é como se fosse uma droga. Você passa a ficar dependente daquele mísero dinheiro, que é um dinheiro malmente que dá para você comprar ração, que é o básico do básico do básico. Se um salário mínimo, que é um salário defasado, não consegue atender às necessidades básicas, imagine o auxílio. Mas aí o governo tira de você para dar a essa galera aí. Além disso, tira de você para dar energia, dá gás por 2 vezes, né? Que o auxílio já estava, o auxílio já inseria isso aí, né? Inserir o menino ir para a escola, tudo era introduzido no auxílio. Mas o governo voltou a dar mais essa bonificação. Aí vai valer a pena você trabalhar para ganhar o mínimo. Aí, de certa forma, eu até concordo com os bonobos que em 83, e vale a pena eles ficar na dependência do governo. Aí aqueles que são mais esforçadinhos faz um bico ali, um bico a colar, e complementa a renda sem carteira assinada para ficar na dependência total. E tem aqueles que realmente se conformam com aquele salário não, com aquele auxílio, né? Aquele mísero auxílio que dá para atender a necessidade de conseguir a ração, que é o básico do básico. Aí, além disso, você tem que sustentar das casas, né, as favelas verticais, que é Minha Casa Minha Vida. Além disso, você tem que dar luz também de graça, água de graça para essa galera. Infelizmente, essa que é a verdade. Quem produz dá, quem não produz. Aí os parasitas de cima é o que pega a maior parte, que é o funcionalismo público junto com a elite política do país. Que elite, viu? Eu não só tô falando aqui de Lula não. Esses caras, Lula é como eu falei no vídeo anterior, Lula fazendo uma analogia aqui da árvore, é a flor que brotou de uma árvore, mas a raiz está embaixo. Na raiz está lá Kassab, os banqueiros, né? Como eu já falei nos vídeos anteriores. Quem ficar assistindo aí vai poder entender o que eu tô falando. Aí tem os banqueiros, tem as raposas velhas, Temer, FHC, aquele cara lá do Camilo agora, né? Aí tem aquele cara lá que eu me esqueci agora, lá da parte do norte, que é... esqueci o nome do cara agora, rapaz. É um pilantra aí que roubou, bem conhecido aí no meio político. O filho dele está até aí na política também, que é de pai para filho, é poder vitalício. Nesse exato momento eu acabei esquecendo o nome desse canalha aí, desse vagabundo, ladrão. Então, essa aqui é a verdade. Aí o Lula, ele é sarcástico, ele é cruel. Mas o brasileiro, o miserável, o alienado, que em 83, ele não consegue ter um senso crítico, né? Até porque tem um cara como um deus, aí tem aquela devoção, não consegue analisar a fala do cara. Lula fala bem assim, ó: se tiver caro, não compre. Mas e aí, por que ele não baixa os impostos, né, sobre aquele item que tá caro, né? Aí ele fala bem assim: pátria educadora, eu quero ver chora, eu quero ver todo mundo
na escola, ele até chora, canalha chora, é um artista. Aí ele chora, aí não, vem cá, ele baixa o imposto do lápis, do livro, da caneta, da borracha. Será que ele, do papel, da cartolina, do papel A4, ele baixa esses impostos da lapiseira para que o aluno tenha acesso a esse material sem imposto? Então, é apenas uma falácia. Lula é marionete no sistema, os bastidores, né? Lula é apenas um instrumento. Aí tem aqueles caras que mandam por trás. Assim também nas casas, no Senado. Você acha que vai entrar alguém lá com viés da direita para fazer um reset no Brasil, para impeachment os ministros do STF? Óbvio que não. O sistema coloca quem eles querem, rapaz. As casas, o Senado e o Senado e o Congresso, todos aqueles caras que vão gerenciar a casa, é fruto do sistema, é por permissão, pela bênção do sistema. Então, galera, eu vou ficar por aqui. Eu acho que deu para vocês entenderem. O governo mente para vocês. Os impostos são insuficientes ainda assim para eles, são insuficientes, porque além deles pegarem tantos impostos, eles ainda atentam contra a sua previdência, eles atentam contra a sua previdência, contra a sua economia, sobre o que você produz, ele tenta abocanhar, ele fica criando meios para poder tirar cada vez mais de você, sugar cada vez mais de você. O governo é o seu verdadeiro sócio, mas é aquele sócio que só pega a parte boa, ele não quebra a cabeça com você, principalmente você que é pequeno, né? O governo, ele tira seu emprego, né? Porque ele acaba investindo, colocando grande parte do dinheiro aí para as organizações criminosas do país, tira o seu emprego, você tenta se virar, aí o governo vai e te prejudica de toda maneira. Um exemplo aqui é você botar uma guia na rua. O governo, que é dos pobres, ele vai lá, coloca o aparato do Estado para te reprimir, toma sua mercadoria, acaba com sua vida, te destrói, literalmente te destrói financeiramente, psicologicamente. Esse é o papel do governo na vida do povo brasileiro. Assim também é o cara que tem um carro, o IPVA é caríssimo. Tô andando aqui nessa estrada aqui, ó. Aqui, ó, tudo remendo. Isso aqui era para ser um tapete. É uma das cidades mais ricas do nosso Brasil. E é tudo esburacado, tudo sujo, tudo obra de improviso. O governo, ele te rouba. Você vai procurar uma saúde aqui, ó. Aqui, ó. Você vai procurar uma saúde aqui, ó. Você não tem. Aqui, ó. Aqui é um complexo na minha cidade. Onde tem a UPA, tem o Hospital da Criança. Eu entrei na UPA um dia, fiquei com pena da menina que estava uma auxiliar de enfermagem, coitada, e atendendo várias pessoas sozinhas, uma fila enorme. Eu entrei de manhã, fiz 4 horas da tarde. Eu fui, estava passando mal, estava com problema, fui usar o serviço público, mas perdi o dia e ainda tomei uma injeção só para aliviar, só para tomar essa injeção, uma coisa básica, não era nem algo assim que requeria um especialista, algo básico, mas eu passei o dia todo e
quando você precisa de um especialista, você não tem. Você não tem. Ou quando eles marcam, você já morreu. Essa que é a verdade. Você não tem estrada, você não tem segurança. Quem assiste meus vídeos vê aí que eu relato. Você é obrigado a morar em condomínio, pagar mais caro para ter acesso a uma segurança privada, para você ter um pouco de paz. O governo não te dá o direito nem de você se proteger. Colocou que você não pode ter arma. Arma é qualquer coisa. Um carro é uma arma, uma faca é uma arma, uma pedra é uma arma. Tudo pode ser uma arma. Uma barra de ferro, tudo pode ser uma arma. E o governo colocou que o 38, para você se defender, você não pode, você é enquadrado como marginal, você não pode nem proteger sua própria família. Mas os vagabundos podem estar aí roubando, assaltando. O governo do estado aqui, ele diz que está combatendo crime, mas se ele é o próprio crime, como é que ele está combatendo o crime se ele é o próprio crime? A gente vê aí notícias e mais notícias do governo, governantes envolvidos no narco-estado. O PCC investe bilhões, está em todas as instituições. Você vê, fora as outras que atuam aí, que a gente não sabe o nome, né? Que tá pelos bastidores aí. São várias, galera, várias. O nosso centro financeiro em São Paulo. Tem várias reportagens aí, pesquise. A galera lava dinheiro. Tem lojas aqui em minha cidade, não entra um pé de gente. Não entra um pé de gente, eu não sei como sobrevive, né? Mas eu sou inocente, eu não sei de nada. Eu vou falar que nem Lula, eu não sei de nada, acontecem as coisas. Ele não sabe de nada, eu não sei de nada, eu não posso saber. Eu não sou onisciente, onipresente, onipotente. Eu só sou um ser humano limitado, com capacidade cognitiva limitada, mas eu acho que deu pra vocês entenderem, né? Então, galera, eu vou ficar por aqui para o conteúdo não se estender, mas o seu imposto só serve para isso. Você não tem nada em contrapartida. Estou trabalhando aqui em pleno sábado, né? Trabalho 30 dias no mês praticamente. Quando eu não trabalho viajando, eu trabalho em casa. Criei uma estratégia aí, que eu trabalhava viajando o mês todo, mas para diminuir os gastos com combustível, a gasolina, com o preço de dólar, eu tive que criar uma maneira para trabalhar menos dias no mês, e aí eu criei outros meios para poder trabalhar em casa, para complementar a renda, para que eu não possa ter esse gasto com combustível, né? Pagando, eu estou recebendo em real e pagando um combustível e por sinal baldeado, porque não tem fiscalização. Inclusive um dos cabeçotes do meu carro, segundo o mecânico, e o cheiro da gasolina na hora que a gente tirou, queimou a junta. Tive que trocar o cabeçote, queimou a junta, danificou por causa do combustível. Você precisa ver o cheiro da suposta gasolina, entendeu? Não tem fiscalização em nada, só tem fiscalização em cima do seu dinheiro. Os caras movimentaram bilhões no INSS, no Banco Master, no Petrolão. O roubo no país é institucionalizado, entenda isso. Todos comem, todas as instituições comem. Ou você acha que eles colocam a vista grossa, finge não ver, é de graça, a gente é inocente, é de graça. Todas as instituições, esse país precisa de um reset urgente.
urgente, urgente. Precisa se cair um meteoro aqui para acabar com esse país aqui. Então é isso, galera. Um forte abraço. Fui!